Com certeza você conhece esse texto. Você já ouviu muitas pregações sobre esse texto. Mas hoje eu queria, rapidamente, o relógio não para, mas eu queria meditar com você sobre algo muito importante. Jeremias, amém? Capítulo 1, versículo 4 ao 10. E não feche a sua Bíblia quando você abrir, porque vamos ler mais uma vez um outro texto, logo mais à frente. Diz assim a palavra do Senhor, apesar da tribulação do som aí, mas Deus está no controle das nossas vidas. A partir do versículo 4 diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Amém? Esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido, principalmente o versículo 5, que vai dizer lá: eu te conheci antes de você ser gerado no ventre de sua mãe. Mas fato é que todos nós existimos por causa de um propósito. Eu falei isso no domingo passado. Todos nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para vivermos um propósito. E o que fica mais evidente nesses textos que lemos é que mesmo antes de nascermos, Deus já tinha construído uma grande história para nós vivermos. Na realidade, nós somos o protagonista da história escrita pelo dedo de Deus. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, mas nós somos únicos em todo o planeta Terra. Há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e a tua digital, ela é única. Por quê? Porque Deus te fez protagonista da tua história. Esse texto revela, e talvez a forma como nós chegamos a este mundo seja uma forma delicada, uma forma que nem todo mundo aceita, porque alguns são vítimas de abuso, outras foram vítimas de um estupro, outras nasceram sendo rejeitadas pelos pais, outros abandonados pela sua família. Eu vi um relato essa semana de uma criança que foi resgatada lá do terremoto na Turquia, e a família inteira morreu soterrada, e o bebê não. A mãe, na hora de dar a luz, na hora do terremoto, conseguiu dar a luz, morreu todo mundo, mas a criança foi salva. Mesmo ligada ainda com um cordão umbilical ao corpo da mãe morta. Então essa criança, ela pode dizer: mas eu vim a esse mundo sozinha. Mas Deus, antes mesmo dela nascer, já tinha uma história pronta. E o cenário de caos não conseguiu evitar que ela nascesse, não conseguiu interceptar, mesmo todos morrendo, ela permaneceu viva. Por quê? Porque Deus nos escolheu, e como escolheu aquela criança, para um propósito. E aqui, Deus revela a Jeremias coisas profundas. Porque, só para você ter uma ideia, Jeremias, ele era filho de um sacerdote. Isso quer dizer que filho de sacerdote, nessa época, ele automaticamente seria um sacerdote no futuro. Vamos imaginar que eu tenha um filho homem. Possivelmente esse meu filho homem seria um pastor, daria sequência à minha linhagem. Era isso que acontecia naquela época. Então, para Jeremias, a história dele, humanamente falando, já estava pronta. Jeremias nasceu para ser um sacerdote, e aqui, quando ele encontra o Senhor, a fala dele é justamente sobre isso.
Deus, eu não sei falar. Por quê? Porque o que eu aprendi a falar foi, eu vou falar como um sacerdote. Então, a história humana designou para Jeremias uma coisa, mas a história divina designou para Jeremias outra coisa. A história humana estabeleceu que Jeremias seria isso aqui, mas a história dos céus não. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha trabalhado em todo o cenário que Jeremias ia enfrentar e viver. Já existia uma história imensa, inteira, profunda, grande sobre a vida de Jeremias. Mesmo o homem dizendo que ele seria alguma coisa. O homem disse, você vai ser um sacerdote. E Deus disse, não, você vai ser um profeta. Aliás, eu te toco e ponho as minhas palavras na tua boca. Então, Jeremias, nesse processo todo, ele, por mais que tenta fugir, não dá. Não dá para fugir, por quê? Porque um encontro com Deus marca as nossas vidas profundamente e define toda a nossa história. A nossa vida só tem sentido se estivermos no centro da vontade de Deus. Ainda que estejamos dentro da igreja, se não estivermos no centro da vontade de Deus, nada na nossa vida vai fazer sentido. E é essas coisas que acabam acontecendo com Jeremias. E Deus revela a Jeremias muitas coisas que vão acontecer com ele. O texto que você leu aí na sua Bíblia vai dizer lá que Jeremias foi levantado para construir, mas para destruir. Jeremias foi levantado para plantar, mas também para arrancar o que estava ali plantado. Jeremias foi escolhido para uma grande missão e ele recebe de Deus essa missão mesmo olhando para si como uma criança. Por quê? Porque às vezes é difícil para nós estarmos aqui. Nós vimos aí, Maria estava aqui falando, glória a Deus pela vida de Maria, mas eu fico pensando no medo, no nervosismo. Eu fico pensando, eu não sei falar porque tenho 10, 11 anos. Só que nós estamos aqui para seguir apesar das circunstâncias. Agora leia aí o versículo 17 do mesmo capítulo, vamos ler junto. Versículo 17 ao 19, olha só o que Deus diz a Jeremias, depois de revelar a Jeremias quem ele vai ser e que ele seria um profeta e não um sacerdote, Deus, depois de tocar, literalmente tocar em Jeremias, Deus diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse texto aqui, esses 2 últimos versículos, 3 últimos versículos, vai revelar que, além de Jeremias ter um chamado, ter um propósito de vida, além disso tudo, Deus está dizendo que Jeremias é um contra uma nação inteira. Deus está dizendo a Jeremias, olha, você é um contra todo um povo, todo um reinado. Jeremias, você é um contra as nações. Jeremias, você é um. Agora imagina, irmãos, se você é um e a tua família não te aceita e você lá às vezes não tem muito parente, imagina um profeta contra não uma cidade, não contra um estado, mas contra uma nação. Imagina se a tua família te rejeita, imagina uma nação inteira. Mas Deus estava dizendo a Jeremias, não te espantes não.
Eu vou te livrar, eu não vou impedir que lutem contra você, mas eu vou garantir o teu livramento. Não te preocupa não, a tua família te rejeita, é verdade. Eu não posso impedir isso, mas eu garanto o teu livramento. Eles vão tentar se levantar contra você e te sabotar, mas não vão conseguir, porque eu, o Senhor, sou contigo. Então Deus começa a dizer a Jeremias: vão existir lutas, sim. Vão existir problemas, sim. Vão tentar te calar, sim. Vão tentar matar você, sim. Mas quem chamou garante. Por isso você não pode desistir. Quem chamou garante. Agora, a partir daqui que eu quero meditar com você nessa noite. Porque nós, quando recebemos um chamado, não conseguimos suportar a pressão e desanimamos ao longo da caminhada. Porque nós não conseguimos seguir, mesmo sabendo que Deus nos fez para um propósito. Eu tenho certeza que você conhece mais de uma pessoa que tem consciência do chamado, sabe que Deus escolheu, mas não quer compromisso porque se frustrou, se decepcionou com pessoas, olha para um lado para o outro. Por que isso tudo acontece? Porque acontece todas essas circunstâncias. Infelizmente, nós vivemos nesse tempo presente esta realidade que é muito frequente. É muito comum encontrarmos pessoas e falar: eu desisti de ir para a igreja por causa de A, B e C, eu desisti de fazer aquilo que Deus mandou por causa de pessoas. Sabe o que é interessante no texto que você leu aí? Que Deus não ocultou de Jeremias a luta que ele teria, as dificuldades que ele enfrentaria e a realidade que o povo vivia. Aliás, Deus chamou Jeremias para um propósito grande e maravilhoso. O problema é que a vontade de Deus é uma vontade e a vontade do homem é outra vontade. E geralmente a vontade de Deus sempre vai confrontar a vontade humana. Por exemplo, com certeza você já passou por isso. Em muitos momentos você teve vontade de mentir, porque resolveria o teu problema, mas você não mentiu. E aí arranjou um problema maior. Ou você viu pessoas que não deveriam mentir, mentindo. E aí você pensa: nossa, sabe a verdade, está mentindo? Então veja que a vontade de Deus é uma. Não minta. Mas a vontade humana é: eu tenho que fugir do meu problema, então vou mentir se necessário for. Isso tudo acaba nos confrontando, mas Deus, ele mostra a verdade a Jeremias. Olha, Jeremias, eu te escolhi para ser profeta. Vai ter uma nação inteira. Vamos colocar aqui que nessa nação tenha 100 mil pessoas. Era muito mais. Vamos colocar aqui que 100 mil pessoas se levantarão contra você. Se tu desiste quando 10 se levanta contra você, imagina 100 mil. Se tu desiste porque a tua família não te aceita, imagina se toda a nação te rejeita. Se tu pensa em desistir quando o teu parente olha para você e te diz um bocado de desaforo, te diz um bocado de calúnia, imagina uma nação inteira. Deus estava mostrando a realidade da vida, que não é fácil e que o povo não nos aceitaria, mas que, apesar disso tudo, deveríamos seguir firmes, porque Ele é conosco. E aliás, se Deus era com Jeremias contra uma nação, quem é a maioria? Deus está dizendo: a nação será contra você e vai lutar contra você. Quem é a maioria? O profeta com Deus ou a nação inteira sem Deus? É lógico que com Deus somos maioria. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós. Podem me acusar, podem falar mal de mim, podem se opor a mim, se levantar contra mim. Maior é quem? É apenas quem está com Deus. Não sei com quem o outro está. Porém, maior é aquele que está com o Senhor, aquele que está em nós. Então, Deus chama Jeremias para algo extremamente poderoso, difícil e delicado, mas Deus garante a vitória. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que nós existimos para um propósito que pode não ser fácil, mas que, se não cumprirmos, a nossa vida fica sem sentido. Porque luta sempre vamos passar.
Problemas, sempre vamos enfrentar aflições neste mundo, serão difíceis, terríveis e complicadas e não tem como fugir delas. Porém, em Deus encontramos a força necessária para seguir, a graça que capacita para não desistirmos. Em Deus temos a fé de que o amanhã será melhor do que hoje. Então nós existimos para cumprir um propósito, independente das dificuldades e realidades desse propósito. E por que muitos desistem? Porque infelizmente nos falta, na maioria das vezes, a convicção daquilo que Deus nos chamou. Nos falta, na maioria das vezes, a convicção de quem somos em Deus. Porque eu te pergunto, se Deus falou que é isso aqui, se Deus disse que vai acontecer, se Deus prometeu, quem é o homem para falar o contrário? Me diz. Quem é o homem para desdizer, não sei se essa palavra existe, mas para desdizer aquilo que Deus disse? Quem é o homem para apagar o que Deus escreveu? Por isso nós precisamos ter a convicção de que Deus é e está conosco. E mais, porque muitos desistem no meio do propósito, não é por causa da oposição, das lutas, das adversidades e das circunstâncias, é por causa da visão deturpada que nós criamos. Por quê? Porque Deus chamou Jeremias para falar para uma nação. Deus não chamou Jeremias e companhia. Deus chamou um profeta, uma pessoa, um único ser para falar com várias pessoas. Deus me chamou para estar aqui. Isso não quer dizer que todo mundo que eu quero que esteja aqui deva estar aqui. Por quê? Porque Deus não chamou todo mundo. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu não chamei Ló, é teu parente, mas eu não chamei. Chamei você. Então, quando é que as coisas ficam complicadas e pensamos em desistir? Quando carregamos conosco aquilo que não devemos carregar ou aquele que não deve estar conosco. Porque pode ser gente boa, mas vai deturpar a minha visão, comprometer a minha fé, me esfriar e me impedir de viver o propósito do Senhor. É por isso que precisamos vigiar, porque nem toda gente boa deve estar conosco. E mais, o propósito é muito maior e melhor. Eu vi um nadador, a semana passada ele falando, um nadador profissional, um ex-nadador profissional, falando bem assim: no dia que eu fui convocado para participar da seleção brasileira de natação, seleção olímpica, né, de natação, era uma vaga para mais ou menos 100 pessoas, e ele não queria ir. Por quê? Porque os amigos dele não podiam andar com ele. O pai dele falou: não, você lutou para ter uma vaga, os teus amigos podem estar depois, aliás, você vai fazer novos amigos. Agora, você não vai perder a vaga da tua vida de participar de uma Olimpíada por causa de 99 amizades. Não dá. Você vai perder o propósito por causa de pessoas. Pessoas vêm, pessoas vão. É o que acontece na nossa vida. O teu amigo de infância pode estar do outro lado do mundo agora e você está aqui. Por quê? Pessoas vêm, pessoas vão, amizades continuam, mas o propósito é individual e cada um vive o seu. Então, nós precisamos entender que Deus nos escolheu e nos deu um propósito e que nós devemos caminhar para esse propósito, apesar dos desafios e das circunstâncias, com apoio, sem apoio, com ajuda, sem ajuda. Se Deus falou, está falado, ponto final. A ajuda não está daqui, vem de fora. Mas o importante é nós caminharmos para o propósito, independente do que pensam, do que falam, das coisas que acontecem. Porque senão, nós vamos para a nossa caminhada por causa dos outros. E isso está errado. Então, irmãos, em nome de Jesus, entenda que você existe para um propósito e amanhã pode vir a tentação, pode vir a distração, pode vir alguém soprar no teu ouvido e falar: você não serve para isso. Pode vir alguém soprar na tua mente, acender um gatilho em você dizendo: você não serve, você não vai, você não quer. Se Deus te chamou, acabou. Se Deus te chamou, não importa o que falem ou deixem de falar, quer os anjos no céu aceitem, quer o diabo se levante, quer as pessoas se oponham. Se Deus falou, ninguém pode fazer nada. Vai se cumprir. Por quê? Porque o que Deus falou
está selado e ninguém pode mudar o decreto do Senhor. Nós precisamos entender que Deus está conosco e que apesar da luta, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar e mais, Ele não nos livrará da luta, Ele não nos impedirá de lutar, mas Ele garante a vitória. Por quê? Ele nos dá a vitória no meio da luta. A vitória não vem nós sendo impedidos de lutar, mas vem quando lutamos, nos esforçamos e seguimos, e na força do Senhor vencemos. Por isso nós não podemos desanimar. Quem te chamou garante, Ele não só é, mas está com você. Agora uma pergunta simples. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Todos nós já tivemos essa experiência. Por quê? Na maioria das vezes, temos a sensação de que estamos sozinhos. Porque quando nós estamos no ápice de determinadas circunstâncias, parece que estamos abandonados pelas pessoas, por Deus e pela vida. E por quê? Apesar de nós termos fé, não conseguimos acreditar que as coisas vão mudar ou melhorar. Com certeza você já teve esses sentimentos de abandono, de desânimo, sentimentos de tristeza, sem vontade de fazer o que você precisa e deve fazer. Mas eu tenho certeza que mesmo sentindo isso tudo, fé tinha em você. Agora, como é que você tem fé, mas mesmo tendo fé, o sentimento ali parece que mostra que tudo sumiu. A fé existe para nos fortalecer e nos impulsionar a seguir, mesmo se o caminho acabar. Nosso problema é que facilmente tiramos o olhar de Deus e colocamos o nosso olhar nas circunstâncias da vida. Quando olhamos para as circunstâncias da vida com olhar humano, o que sentimos é medo e desespero, pois o cenário é catastrófico. Mas, quando olhamos para o mesmo cenário com fé, acreditamos que tudo mudará. Por isso, mesmo no ápice das circunstâncias, semana passada eu compartilhei isso, passei por uma tristeza muito grande e falei com Moni, eu estou muito triste, mas eu não vou desistir porque essa tristeza vai passar. Moni, eu não sinto a fé que eu tanto prego, mas eu não vivo de uma fé sentimental, a fé tem que ser uma convicção. Então mesmo sem sentir o poder dessa fé, eu sei que ela é real e existe, por isso eu vou continuar. Moni, está difícil, mas vamos seguir acreditando? E graças a Deus, nós não demos lugar aos nossos sentimentos, porque precisamos acreditar em algo, precisamos acreditar em Deus. Tudo que nós vivemos e não entendemos, tudo que passamos e que sofremos, tudo que doeu, tudo que de fato aconteceu foi por causa de um propósito, e isso tudo colaborou para nós estarmos aqui com a mente muito mais aberta, mais madura e melhor. Talvez você não seria quem você é hoje se não fosse os acontecidos do passado. Ah, mas doeu. Imagina Jó enterrar, pegar na alça de 10 caixões e de uma única vez enterrar 10 filhos. E no final ele diz: eu te conhecia de um jeito e agora eu te conheço de outro. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para eu ter uma experiência profunda, real, genuína, verdadeira e eterna, eu tive que perder muita coisa. Mas hoje eu entendo que foi necessário, a despeito da dor, da perda, aquilo tudo acontecer para eu ser o maduro suficiente para te conhecer de uma forma mais profunda. Por isso, em nome de Jesus, carregue em você uma certeza, que amanhã você pode encontrar adversidades que você não imaginava que ia passar, dificuldades e dores que talvez te peguem de surpresa. Mas é um Deus nos céus que já tinha a tua história escrita antes de você nascer e que necessário é você passar por tudo isso para chegar ao propósito mais saudável, maduro e equilibrado.
Todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Nós não devemos buscar o porquê das coisas. Buscar sim, acreditar que Deus tem o controle de tudo e que a palavra dele é fiel e que a presença dele, apesar de às vezes nós não sentirmos, nunca nos deixará. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Agora a pergunta é: quando eu ando pelo vale da sombra da morte, eu sinto o quê? A presença da morte. Com certeza, você já andou em lugares que te deu arrepios de medo. Agora eu te pergunto, em algum momento Deus te abandonou? Mas nesse momento você sentiu medo, não sentiu a presença de Deus. Mas Ele continuou com você a despeito do medo. Por quê? Porque Deus é conosco. E para finalizar, em nome de Jesus, recebe isso. Não pare a sua caminhada, não interrompa a sua história. Palavras humanas são fortes e pesadas, elas podem doer, mas a palavra de Deus é maior e ela te sustenta, arabadachá, e te fortalece. Não deixe que as circunstâncias da vida, apesar das dores, limitem a sua caminhada, porque maior é o propósito de Deus que está sobre a tua vida. E o que Deus tem para você, ninguém pode mudar. Por quê? Quem chamou, garante e é fiel. Então, em nome de Jesus, amanhã se aproxima, é um novo tempo. Nós ainda estamos no início do ano, apesar de perdermos essa sensação. Mas o ano ainda está no seu início. Nós ainda estamos no tempo de ressignificar as nossas vidas. Nós podemos mudar o curso da nossa história se tão somente confiarmos na palavra do Senhor. Se tão somente deixarmos o que falam bom ou ruim de nós de lado e acreditarmos no que está escrito. Acreditarmos no que vale a pena. Acreditarmos de fato naquilo que não muda. Porque as palavras do homem mudam. O que te deu um tapinha nas costas hoje, amanhã pode te dar uma facada. Porque a pessoa muda, a palavra muda, mas a de Deus não. Ela não muda. Portanto, não deixe suas sensações, emoções e sentimentos trazerem engano a respeito da palavra, da promessa e do propósito de Deus para o seu coração. Por isso, guarde, blinde o seu coração e acredite, porque Ele é fiel e está com você. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. E não desista, porque eu tenho certeza que você já quis viver tanta coisa maravilhosa e desistiu de viver por causa da opinião dos outros. Eu tenho certeza que você já quis fazer muita coisa que Deus colocou no teu coração, mas você não fez por causa da palavra dos outros. Eu tenho certeza que muita coisa boa que você não vive hoje, que poderia viver, deixou de viver por causa da opinião da família, que é importante, mas não é de Deus. A de Deus é maior. Então, em nome de Jesus, amanhã você tem a história escrita por Deus para viver como protagonista. Então não desista dela por causa das pessoas. Não desista dela por causa do que dizem, do que falam, do que fazem sobre você. Porque se Deus te escolheu, está escolhido, ponto final. Ninguém pode retirar, ninguém pode retirar da pessoa a marca dada por Deus. E nós temos esta marca. A marca da vitória pelo sangue de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Tenha ânimo, não desista, mas se esforça e prossiga. Porque lutas virão, dificuldades sim, realidades difíceis sim. Mas Deus é contigo. E Ele garante, Ele garante a vitória. Porque quem te chamou é fiel e garante. Recebe esta palavra em nome de Jesus.